Olá pessoal, antes de mais nada desejo a vocês saúde, e paz em vossos lares. Bem, nosso segundo encontro, nesta videoaula, nós abordaremos a respeito da agrimensura na Idade Antiga. Então já faz parte da proposta do projeto integrador desta disciplina, fazer uma análise do processo de evolução da agrimensura nas civilizações. Então hoje a gente vai discutir a agrimensura na Idade Antiga. Bem, quais são os pontos para análise aqui na nossa videoaula? Primeiro, trazer um conceito de agrimensura, mostrar o conceito de agrimensura. Isso já foi inclusive, apresentado no primeiro encontro de forma muito magnífica pelo professor Celso. Bem como também relatar sobre o surgimento da agrimensura, como ela surge no seu processo histórico constituinte, quem foram os precursores, os instrumentos importantes para favorecer os trabalhos em agrimensura, a importância dela no desenvolvimento, por exemplo, das sociedades que serão apresentadas aqui, então, impacta diretamente no desenvolvimento social, seja na economia, nas relações sociais, no campo e na cidade, por exemplo. Tá? E teremos como civilizações de análise, aquelas que eu considero como principais no debate a respeito do processo de surgimento e difusão da agrimensura, que são as sociedades egípcias, grega e romana. Bem, a agrimensura, no que consiste essa atividade, essa prática? Tá? A agrimensura, antes de mais nada, ela é uma arte, considerada por muito como uma arte, ela surge como uma arte, tá? E ela é considerada uma das práticas humanas mais antigas que se tem notícia. Então, desde o período neolítico já se tem notícia da praticidade dos trabalhos em agrimensura. Então, tem relatos do desenvolvimento, ou seja, da utilização da agrimensura dos povos ameríndios, por exemplo, na América, no continente americano. Então, temos aí práticas de agrimensura entre os astecas, maias e incas, então, construção de monumentos, como pirâmides na América, no continente americano, sobretudo na América Latina, tá? Bem como também em outras regiões do globo. Você tem, por exemplo, monumentos no Reino Unido, que utilizaram de técnicas da agrimensura que datam de aproximadamente 5.000 anos, então é muito antigo. Tá? Então a agrimensura ela faz parte, ou seja, ela é uma ramificação, ela é uma parte da topografia. A topografia, de forma bem etimológica, é a descrição da Terra. Tá? Então topo está relacionado à Terra e grafia é a descrição. Tá? Então ela trata da medida e da representação, por exemplo, das superfícies no plano. Então traz essa medida, tá? E essa representação topográfica no plano, no mapa, numa carta, uma planta, tá? Bem como a sua divisão, ou seja, a divisão, tá? dessa superfície, tá? Ou seja, do que foi analisado no terreno em parcelas. Então essa delimitação da terra, tá? Ou dos terrenos, que é uma das responsabilidades, nas finalidades da agrimensura. Logicamente que essa divisão de parcelas leva em consideração condições pré-estabelecidas, por exemplo, de condições naturais, de clima, de tipologia de solo, a hidrografia, etc., a altimetria, tá? Bem como também as características da própria sociedade, a forma de classificação. Por exemplo, então eu posso fazer uma divisão de parcelas de terra, levando em consideração as unidades de medida usuais, por exemplo, para determinada área, determinado estudo. Então, se é uma divisão de terras na área da agricultura, eu vou utilizar o hectare. Tá? Se é uma divisão de terras na área, por exemplo, da engenharia, eu posso utilizar o metro quadrado e assim por diante. Tá? Então, a agrimensura, tá? Ela estabelece as direções, ela mede as distâncias, ela estima as alturas do terreno, como também ela delimita as parcelas dos terrenos. Então, ela traça, por exemplo,
o que vai ser estrada, o que vai ser caminho, o que vai ser rua, a construção de canais, seja para irrigação ou para gasoduto, tá? Ah, transporte de água, né, nesses canais de irrigação é muito utilizado na agricultura, né? Temos, por exemplo, os perímetros irrigados aqui no Piauí, onde os trabalhos de agrimensura foram fundamentais para a delimitação desses canais de água, né? Então, são muitas as aplicações da agrimensura. Bem, uma das primeiras, a agrimensura, como disse, é uma das atividades mais antigas do mundo, né? Então, se tem várias notícias, né, da aplicabilidade da agrimensura. E a primeira sociedade que a gente vai analisar é a sociedade egípcia, né? Então, assim, as primeiras notícias que se tem da agrimensura enquanto ciência vem do Império Egípcio, ou seja, da sociedade egípcia, tá? E aí lembrando que a própria história do desenvolvimento da agrimensura, ela tem profundo relacionamento, né, com a evolução dos processos produtivos, ou seja, por exemplo, com a agricultura, tá? Então, a agrimensura ela contribuiu, por exemplo, para delimitar as glebas, né, as parcelas dos terrenos onde seriam desenvolvidos por exemplo, a agricultura, né, as atividades produtivas. Nós pegamos, por exemplo, essa figura aqui, essa imagem, vou pintar, botar de vermelho, ó, perceba que nós temos essas divisões aqui, ó, esses quadrantes, né, que vão simbolizar a área de produção agrícola, né? Então, a área de produção agrícola, bem como também a área de criação de animais, ó, percebam aqui na imagem a área de criação de animais, as construções, a área destinada para a construção de monumentos, né, pontes, canais, etc. Bem como também ela foi base, né, a partir da inserção da geometria que a gente vai ver mais adiante, para os próprios processos de navegação. Tá? Então, um astrolábio, né, que é um instrumento que mede, por exemplo, que tem uma relação de circunferência do Sol, né, para definir, a partir da astrologia, por exemplo, as chamadas coordenadas geográficas, foi fundamental para orientar as navegações dos povos mais antigos. Tá? Então, essa relação de evolução da produtividade tem forte ligação também com o surgimento da agrimensura. Tá? Logicamente que nos últimos 3 milênios, né, sofreu grande influência das mudanças tecnológicas na forma de organização das sociedades, ou seja, as sociedades elas passaram a se organizar em função da evolução tecnológica. Tá? Então, a agrimensura em si, mas assim, a sociedade em si passou a absorver o desenvolvimento tecnológico, tá? Para o seu bel prazer, e especificamente a agrimensura, tá? Ou as ciências vinculadas à agrimensura, à topografia, à cartografia de forma bastante geral, né? Ela se apropriou, por exemplo, dessa evolução, tá? Com o objetivo de oferecer uma maior precisão nos resultados das medidas e dos trabalhos vinculados, tá, à cartografia, à topografia e à própria agrimensura. Tá? Então a gente vai ver que a sociedade egípcia ela teve essa contribuição muito grande, né, apropriando-se da agrimensura para o seu desenvolvimento social e econômico, inclusive também cultural. Bem, primeiro que o que foi o Império Egípcio, né? Então, o Império Egípcio, tá? Ele vai, logicamente, ter origem no Egito Antigo, tá? Então, o Império Egípcio ele esteve presente, né, nessa perspectiva de império entre 500 e 3.200 anos antes de Cristo e ficou dividido em vários momentos, né, na história antiga. Então, nós tivemos o período pré-dinástico, tá? O período dinástico, o Império Antigo, né, do Egito Antigo, o Império Médio, tá? E o Império Novo, né? E além da decadência, no momento de decadência. Essa decadência ela se deu em função das invasões bárbaras na época, isso por volta de 500 anos, 400 anos antes de Cristo. Os arqueólogos, né, relatam isso muito bem a partir de estudos em tumbas, né, sarcófagos, né, e outros objetos e monumentos importantes, como pirâmides também relatam muito bem isso. Tá? E essa decadência do Império teve vinculado à ascensão do Império Romano, né, que passou a ocupar o espaço deixado pelo Império Egípcio. Então, o enfraquecimento do Império Egípcio, né,
teve relacionado também com a ascensão do Império Romano. E esse Império Egípcio, né, ele ocupou áreas da Líbia, né, propriamente Egito, né, então assim, norte da África, a região da Arábia Saudita, né, essa Mesopotâmia aqui por exemplo, vai ser hoje o que é o Iraque, né, bem como a Síria, tá, a Turquia, então toda essa região aqui fez parte do Império Egípcio, né. Então, o que se tem notícia da agrimensura nessa época? Tá? A agrimensura surge como ciência no Império Egípcio, tá? E Heródoto, né, que era um grego, um estudioso grego, né, isso por volta de 1400 a.C., ele vai relatar que foi feita uma determinação por parte do faraó, tá, para a divisão de terras, né, às margens do rio Nilo, que seria feita pelos agrimensores da época. Então, os agrimensores eles ficaram responsáveis, né, para dividir, um caso, as terras que estavam à margem desse rio Nilo aqui, ó, marcar aqui, estavam às margens do rio Nilo, porque no período de enchente do rio Nilo, há uma tendência de inundação dessas terras e de estragar, tá, essa demarcação. Então o rio inunda, né, ocupa toda essa margem, né, há um aumento do leito do rio, tá, então ele desmancha essas divisões que eram feitas. Tá? Então, para remarcar tudo isso, os responsáveis por esse ofício eram os agrimensores. Então, eles restabeleciam os limites das glebas, né, que eram destruídas pelas inundações do rio Nilo. Então, isso era importante por quê? Porque a finalidade disso, além de delimitar, né, de reorganizar o território, também servia como base para a cobrança de impostos por parte dos faraós. Tá? Outra coisa importante também é que a delimitação, né, das áreas ocupadas pelo próprio Império Egípcio também tinha uma contribuição, né, dos trabalhos de agrimensura. Então a agrimensura já servia não só para a parte de delimitação de terras para a produção, pagamento de imposto e ao mesmo tempo também um avanço, né, de expansão da fronteira, né, de expansão das terras e ocupação dessas terras do Império Egípcio. Bem, a sociedade egípcia, né, ela, na sua efervescência, ela apresentou, né, maravilhosas, né, construções, né, monumentos como pirâmides, né, então diversos foram os movimentos construídos, né, pelo Império Egípcio, então pontes, pirâmides, né, obras de grande magnitude, né, foram feitas pelos egípcios, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos uma representação, né, da construção da pirâmide de Kéops. Tá? Então, essa pirâmide de Kéops, a sua construção durou aproximadamente 30 anos. Tá? E era uma coisa bem braçal mesmo, né? Bem rústica, bem primitiva. Tá? Então, um detalhe que chama muita atenção é que a distribuição dos quatro lados, né, da pirâmide, ou seja, o lado norte, o lado oeste, o lado sul, tá? E o lado leste, elas vão apresentar em média 230 metros, né, de comprimento, com algumas frações. Detalhe, o erro, né, das diferenças, tá, entre os lados é de apenas 20 centímetros. Por exemplo, o lado que apresenta a maior dimensão é o lado sul, com 230,45 metros. E o lado norte, 230,25 metros. Tá? Então a diferença aí é de apenas 20 centímetros, pegando o maior e o menor lado. Então já se tem uma ideia, por exemplo, do impacto da agrimensura em termos de contribuição na exatidão das medidas, né, para a construção dos empreendimentos, dos imóveis, né, dos prédios e assim por diante. Bem,
Alguns instrumentos, né, foram fundamentais, eram muito utilizados, né, e foram, na verdade, construídos pelos egípcios. Tá? Então, por exemplo, a chamada estica-corda. Né? Então, você tem essa estica-corda, tá? Era constituída, por exemplo, de uma corda com nós que servia para determinar as medições de um terreno. Tá? Inclusive, tem até uma representação aqui, ó, de agrimensores egípcios, né, esticando a corda no trabalho de delimitação de terrenos, logicamente para variadas construções. Né? Então, esse processo de utilização de cordas, né, para a construção, sobretudo de monumentos, né, de pontes e assim por diante, tá? Ele era chamado de arpedonatai, ou seja, o processo de se utilizar desses instrumentos com corda, chamado estica-corda, né, onde se delimitava de uma forma bastante precisa aqui, ó, tá? Por exemplo, as maiores distâncias e as menores distâncias, tá? Poderia ser aqui em centímetros, né? De 10 em 10 centímetros, de 20 em 20 centímetros, assim por diante, no que diz respeito às dimensões para os terrenos, em função também das suas irregularidades altimétricas, né? Essas imperfeições, por exemplo, que o terreno apresentava. Então ele já tinha por exemplo, essas práticas de engenharia, né, utilizando de equipamentos bastante rudimentares para a época. E a geometria utilizada é a mesma de uma geometria meio que sagrada. Então ele desenvolveu muito a divindade, né? Alguns deuses, por exemplo, nas suas delimitações de construções. Então havia uma geometria do sagrado, né? Então os deuses também faziam parte, né, desses processos de delimitação de medidas. Tá? Então eles adoravam vários deuses nas suas construções. Tá? E a difusão da agrimensura egípcia, né, foi muito importante para a construção, né, de vários equipamentos, com destaque principalmente para a groma egípcia. Né? O que era a groma egípcia? Era um equipamento que era, vocês podem observar aqui, né, era um equipamento que se utilizava, por exemplo, de medições de ângulos, né, e muito preciso para a época, que servia de base para levantamentos topográficos. Então, assim, era muito utilizado em áreas planas, né, para alinhar direções, alinhava as direções até objetos distantes. Então, transferir as linhas, por exemplo, divisada para o solo. Então, marcava nelas, por exemplo, as linhas retas. Então, era possível, por exemplo, marcar os ângulos, né, com a groma. Então, um equipamento muito importante, por exemplo, para determinar, por exemplo, os levantamentos topográficos, as medidas, por exemplo, de ângulos, né, de distância, num determinado terreno. Esse terreno tinha que ser plano, geralmente plano. Então, aqui nós temos, por exemplo, a utilização, né, por parte dos agrimensores, inclusive tem muito parecido com agrimensores romanos. A groma também foi muito utilizada pelos romanos, que a gente vai ver depois em outro vídeo. Então aqui nós temos uma groma, né, em uma área plana em que ela, a partir dos prumos, né, ela determina, por exemplo, com exatidão as medidas do terreno, ou seja, as linhas retas. Ó, veja aqui, nós temos aqui as linhas de forma reta, né, no terreno e também perpendicular. Então era possível, por exemplo, determinar triângulos isósceles. Ó, aqui você tem a representação de triângulos isósceles, né. Era muito comum na armação, era uma armação para nivelamento do terreno. Então, eu vou construir um canal, né, para o escoamento da água, né, sistema de drenagem, etc. Então, se utilizava de estacas, né, e fio de prumo. Aqui no caso da groma você tem fios de prumo, tá, para determinar o ângulo, né, e a exatidão da medida. Então, por exemplo, aqui se eu vou determinar, por exemplo, o centro, por exemplo, da área, né, desse canal aqui, eu vou utilizar da geometria, né, e, por exemplo, com a utilização da groma, eu determino aqui o centro do triângulo, ou seja, o triângulo isósceles. Então, eu tenho duas medidas iguais aqui. Todo mundo sabe que o triângulo isósceles tem os seus dois lados iguais. Então, a geometria fez parte, né, do processo de desenvolvimento da agrimensura na sociedade egípcia, né, e isso era muito comum na utilização das técnicas, das práticas, dos métodos, né, dos trabalhos, bem como também das ferramentas dos instrumentos. Tá? No próximo vídeo a gente vai já ver sobre a sociedade romana e a sociedade grega.